Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Boa tarde. Bom, devo chamá-lo de Davi ou David? Como é que as pessoas te chamam geralmente? Está fechado o seu áudio. Está fechado o áudio por aí. Opa. Comecei o ano bem, com o áudio fechado. Uma boa tarde, Leonardo. Pode chamar de Davi mesmo? Davi. Ficar Não, você sabe que abrasileirado. teve um dos anos aí que a frase mais dita foi o ano da pandemia. Olha, o seu microfone está fechado. Quer dizer, a frase que as pessoas mais diziam. Muito bem-vindo aqui à TV 247, Davi. E é um prazer falar com você, só fazendo uma pequena apresentação. O Davi é doutor em Economia pelo UNB, assessor econômico na Câmara do PSOL e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Davi, eu acompanho suas postagens já há um bom tempo, né? Você tem sido uma voz bastante crítica em relação à política fiscal do governo Lula, teto de gastos, e uma meta que provavelmente será revista no começo desse ano, né? Como é que você viu essa discussão e que se tornou mais quente, na verdade, principalmente depois da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele cobrou, na verdade, um reconhecimento pelos resultados da economia e meio que dobrou a aposta também nessa aposta do déficit zero, que tem sido muito criticada. Então, já te peço para fazer um balanço do que foi o ano econômico de 2023 e o que você está vendo para 2024 com essa questão do déficit que está colocado, do déficit zero, né? Perfeito, Leonardo. Eu acho que você conseguiu fazer um bom resumo do debate econômico atual. Para a gente compreender esse debate de forma um pouco mais encateada, com as devidas causalidades, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, né, para a PEC de transição. Na PEC de transição, que foi em 2022, a imprensa atacou fortemente o governo Lula, que ainda iria assumir, falaram que era uma PEC da gastança, falaram que o Brasil iria quebrar em 2023 se tivesse um déficit muito grande, se gastasse muito, que o dólar iria a R$ 7, que teríamos uma mega inflação e o Brasil iria virar Venezuela porque os gastos iriam crescer muito. Todo mundo lembra desse debate, né, Leonardo? Era um Claro. terrorismo do mercado financeiro. Aquilo lá é um verdadeiro terrorismo contra os gastos públicos, contra os gastos sociais. E por que, Leonardo, a direita, ela sempre tenta impor uma camisa de força fiscal no governo? Tem vários motivos. Eu vou te dar aqui um motivo político, Leonardo. Salvo engano, a Veja não é uma apoiadora do governo do PT e nem do presidente Lula, por exemplo, mas é uma apoiadora enfática da meta zero. Estadão também, Folha de São Paulo também, todo o mercado financeiro e toda a grande imprensa que é lavajatista e que é golpista. Porque essa camisa de força da austeridade fiscal, Leonardo, ela impede o governo Lula de repetir a popularidade que ele teve lá atrás. E em 2023, eles tentaram colocar essa camisa de força, só que o governo não aceitou. E conseguiu, via PEC da transição, uma mega expansão fiscal. Poderia ter sido até maior, mas foi uma expansão fiscal muito interessante de 9%, ou seja, os gastos em relação de 2022, os gastos de 2023 em relação a 2022 cresceram exatamente 9%. É um crescimento muito forte, Leonardo. O que nós temos agora para 2024? Um crescimento que, na melhor das hipóteses, se o orçamento não tiver nenhum contingenciamento, de 1,7%. Veja, os gastos vão crescer muito pouco para o ano que vem. Só que com a meta zero, isso pode cair brutalmente. Pode cair até para zero. Não tem crescimento de gastos. Então, o que acontece? Nós temos necessidades de vários ministérios, de várias áreas do governo que são crescentes, que estão crescendo a cada ano, né? O Brasil foi destruído pelo Bolsonaro. Então, nós estamos em um processo de reconstrução que começou em 2023 e foi brutalmente interrompido por essa lógica de meta zero e de arroz fiscal. Então, Leonardo, eu tirei o seguinte: não dá para a gente falar que o mercado estava errado em 2023, e eu acho que estava totalmente errado, porque o mercado fazia terrorismo, que não podia ter déficit, que não podia ter expansão fiscal. Teve, e teve também queda no desemprego, teve também queda na inflação, teve também queda na taxa de juros, teve valorização do câmbio. E eles falavam que ia ser o oposto disso tudo. E agora concordar com o mercado para 2024, aceitando o terrorismo deles, que temos que cortar gastos, temos que fazer superávit, que o governo Lula não pode fazer investimento público para gerar emprego, que o governo Lula não pode dar aumento para a sua base de servidores públicos, para professores,
para o pessoal da saúde. Então, Leonardo, a gente não pode criticar o mercado em um momento e depois apoiá-lo para 2024. Isso fica incoerente. E eu digo com muita certeza, se a Veja está apoiando, Leonardo, a meta zero, o novo arcabouço fiscal, em uma lógica de estrangulamento do governo Lula, tenha certeza que não é para o bem do presidente Lula e nem do governo. Então, deixa eu entrar num ponto, porque quando você falou assim, quer dizer, da razão pela qual o mercado defende tanto a déficit zero, eu achei que você ia colocar um argumento econômico, né? Quer dizer, não, eles fazem isso porque eles querem sequestrar o orçamento público para o pagamento da taxa de juros. Aliás, outro dia saiu um dado de que 1 em cada 4 reais arrecadados no Brasil já vai para o pagamento dos juros. Mas você colocou um argumento político. Você disse o seguinte, quer dizer, não, que há um objetivo de impedir o crescimento da popularidade do presidente. Você acha que é uma lógica mais econômica, mais política, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Quer dizer, sequestrar o orçamento e também impedir que o Lula seja excessivamente popular? Perfeito. São 4 fatores. Eu trouxe um, que é muito pouco falado, né? Que tem a ver com a disputa política da direita, dos representantes da extrema-direita, como a Veja, como esses jornalões lavajatistas, né? Que é muito interessante para eles sufocarem o governo Lula, mas também há argumentos econômicos aí para o mercado. O primeiro argumento deles é o seguinte: isso não é explicitado por eles, mas é implícito. Quando você impõe uma camisa de forças para o Estado, isso desde sempre, você permite que a esfera privada ocupe espaços que antes eram públicos. Então, é sempre a lógica de você precarizar a médio e longo prazo o setor público para você ir mercantilizando, privatizando, entrando numa lógica de parcerias público-privadas. Então, é uma troca de modelo de Estado. Isso fica muito claro quando a gente olha o projeto que começa ali em 2015, mas é muito mais agressivo com golpe, né? Após o governo Temer com apoio para o futuro. Qual era a ideia deles? Austeridade para precarizar e reduzir a oferta de serviços públicos e investimentos públicos para a população, ao mesmo tempo que se ampliava a participação do setor privado nesses setores. Então, é uma troca. Você esmaga com a austeridade o setor público e dá estímulos para a privatização do que deveria ser público avançar. Essa é uma segunda lógica econômica. Tem outra que é muito forte, né? A austeridade fiscal, Leonardo, ela impõe um freio na queda do desemprego e um freio para os salários, tá? Por quê? O medo do desemprego, ele exerce no capitalismo um efeito disciplinador, tá? Ele tem um caráter disciplinador, o medo do desemprego. Quando o desemprego cai muito, muito forte, os trabalhadores, no geral, aumentam seu poder de barganha. Ou seja, eles se tornam mais fortes na negociação com os patrões e conseguem ir aumentando seus salários gradativamente, tá? E o capital ele sempre se preocupa com isso. Então, você tem que ter uma taxa de desemprego que freie esse poder de barganha crescente da classe trabalhadora. Isso aconteceu muito ali no governo Dilma. Tá? A taxa de desemprego caindo fica muito baixa, os salários começam a crescer muito forte acima da produtividade do trabalho, o que impacta na taxa de lucro. E essa é uma situação que o capitalista não gosta muito, né? Eu diria, não gosta nem um pouco. E a austeridade fiscal, ela freia isso ao desacelerar o crescimento econômico, tá? Então, o que nós vamos ter para 2024? Uma desaceleração do crescimento econômico em relação a 2023. E também vamos ter uma desaceleração na queda do desemprego em relação a 2023. Eu lembro muito de uma coluna do Samuel Pessoa, um economista neoliberal, ligado à FGV, né? Forte crítico dos governos do PT, do governo Lula, do governo da Dilma. Ele falou o seguinte em 2015, no meio do ano. Naquele momento, o ajuste fiscal do ministro Joaquim Levy estava apresentando resultados contraditórios com o que ele prometia. A dívida pública subiu e o déficit explodiu. E aí ele tinha que fazer uma defesa do porquê que o ajuste fiscal do Joaquim Levy estava dando certo. Ele fala o seguinte: o ajuste fiscal está funcionando porque aumentou forte o desemprego e os salários caíram também muito forte em um prazo muito curto de tempo. E ele finaliza essa coluna dizendo que esse é o lado negro da economia. Abre e fecha aspas, no título dessa coluna é A Luz no Fim do Túnel, tá? Então ele defende o ajuste fiscal justamente por essa lógica que eu estou colocando aqui.
frear o poder de barganha do trabalhador. Se você sabe que tem 100 pessoas na fila da sua empresa, na empresa que você trabalha, querendo uma vaga, você vai ficar com medo de negociar com seu patrão falou, pô, beleza, você não quer? Tem um cara aqui que quer. Então você fica com medo, você fica com receio de perder o emprego e não conseguir encontrar outro. Você sabe que está muito difícil. Mas quando o emprego é farto, quando você tem muitas oportunidades, você tem mais ímpeto para a luta. Eu diria Olha só, que... para quem achava, aqui está o artigo que você mencionou, vou ler uma frase aqui do Samuel Pessoa. Ele Segundo fala, parágrafo, aqui excelente. aparece o lado negro da economia. Queda de salário real é boa notícia. O motivo é que a combinação entre queda de salário real e elevação da taxa de desemprego sugere que o mercado de trabalho está sendo mais flexível do que se imaginava há alguns meses. O golpe contra a Dilma, então, teve esse como um dos objetivos centrais, né, na verdade, reduzir, vamos dizer assim, a participação do trabalho na renda total da economia. Né? Perfeito, Leonardo. E você veja bem, esse não é só o meu argumento, né? É o argumento também da direita. É porque é raro um economista ter esse surto de sincericídio, né? Ele geralmente tenta usar o argumento, o ajuste fiscal está dando certo porque a relação de vida PIB ficou estabilizado, o ajuste fiscal está dando certo porque nós conseguimos apresentar um superávit primário. Não, ele é muito claro ali. O desemprego estava muito baixo no governo Dilma, os salários estavam crescendo por conta disso, né? Então, o argumento dele é que precisava de um freio aí para arrumar a casa. Só que não é arrumar a casa no sentido que todo mundo imagina. É arrumar a casa no sentido de amedrontar e disciplinar as pessoas, os trabalhadores, quem vive de salário, quem vive de renda. Isso tem um impacto desastroso para a classe trabalhadora, né? Tudo que ele comemora ali, que ele considera bom, é bom para quem? É bom para os empresários e muito ruim para os trabalhadores. Então, o que ele fala que é uma boa notícia não foi uma boa notícia para mais de 2 milhões de pessoas que perderam emprego naquele momento. Agora, deixa eu colocar um argumento aqui, vamos lá. Você disse o seguinte, quer dizer, que no ano que vem os gastos públicos vão estar praticamente congelados, né? Mas eles não vão estar congelados já num nível razoável, quer dizer, levando em conta que esse ano foi um ano de bom crescimento econômico, a economia cresceu 3%, o desemprego caiu. Será que não vai ser mais um ano em que a gente pode se surpreender com a economia crescendo 3% ou mais, a inflação controlada? Por que a gente não pode repetir o mesmo desempenho com o nível de gastos projetado? Perfeito, Leonardo. Vamos lá. Existem vários fatores para explicar um crescimento econômico em um determinado ano. O fator da política fiscal é um deles, na minha opinião, o mais relevante no Brasil, tá? É muito relevante. A participação dos gastos primários no PIB é de 20% do PIB. Então, isso é muito relevante quando isso cresce, certo? Então, tem impacto muito forte no crescimento do PIB. Há outros fatores, por exemplo, crédito. Crédito pode ser, sim, um fator de crescimento econômico, perfeito? Então, você pode ter uma chave no crédito, renegociação de dívidas, parcelamento de débitos de empresas, crédito de bancos públicos tanto para famílias quanto para empresas. Então, você pode sim ter alguma coisa puxada por crédito, você pode ter alguma coisa puxada pelo setor privado via parcerias público-privadas, com participação do BNDES e uma estrutura feita pelo governo federal, tá? Existem fatores. Só que quando a gente analisa a política fiscal, acho que a gente tem que isolar esses fatores. Então, vamos focar exatamente na política fiscal. O seu ponto é muito bom. Focando na política fiscal, é factual que se você desacelera o crescimento dos gastos públicos, você também, tudo mais constante, dados os demais fatores abstraídos, você tende também a desacelerar o PIB. Então, você vai desacelerar o crescimento dos gastos públicos e vai desacelerar o crescimento do PIB por conta disso, tá? O argumento de que os gastos cresceram e ficaram em um patamar mais alto. Totalmente verdadeiro, Leonardo. Então, a situação é, a partir daqui agora dá para ficar com isso sem aumentar. Tem um problema, Leonardo, nesse raciocínio, que é o seguinte: as despesas com saúde e educação, elas crescem junto com as receitas, tá? Tanto saúde, por conta do piso constitucional, que volta a valer a partir de 2024, quanto educação, elas crescem muito próximo do PIB. Elas crescem bem acima da inflação. E também as despesas que são atreladas ao salário mínimo, que tem valorização real. Aí você vai incluir boa parte da Previdência e da Seguridade Social, benefícios como o BPC, benefícios previdenciários atrelados ao salário mínimo. Isso já é quase metade do orçamento.
Então, essa metade do orçamento cresce muito forte e bem acima da inflação. O que acontece se seu orçamento está congelado ou próximo do congelamento? Essas despesas que têm piso, que estão amarradas, elas começam a ocupar constantemente, ao longo do tempo, o espaço fiscal para as demais áreas que não possuem nenhum tipo de vinculação ou proteção constitucional, do tipo piso. Veja, você cria uma crise orçamentária. Por exemplo, o novo PAC. O novo PAC não é uma despesa de caráter obrigatório que o governo tenha que executar. Então, o novo PAC é uma variável de ajuste fiscal. Por quê? Você está ocupando o espaço com os pisos, o que é super meritório, o que deve acontecer, o que eu defendo enfaticamente. Só que, se o orçamento está congelado, isso vai gerar um problema de gestão orçamentária. Já para esse ano de 2024, com a combinação de meta zero, novo arcabouço fiscal, nós temos um problema muito sério. O que acontece? Só o novo arcabouço fiscal, nem precisa colocar meta zero na equação. Todas as despesas, tirando saúde e educação e aquelas atreladas ao salário mínimo, todas as outras, elas têm redução de orçamento. Redução. O orçamento delas cai. Por quê? Porque essas três que eu falei cresceram muito. Então, elas estão sendo reduzidas. Então, para esses setores, é pior do que congelamento. Nós estamos tendo retrocesso em relação a 23. Percebe? Se isso continua ao longo dos anos, nós temos uma conta que não fecha. Qual seria a solução que, por exemplo, o jornal O Globo já deu? Em uma explícita ameaça ao presidente Lula. Ele fala o seguinte: o ministro Haddad não vai conseguir bater a meta zero porque tem muito piso, muita vinculação na economia. E isso é um grande problema do Brasil. Ou seja, cria-se uma situação em que os pisos passam a ser vistos como problemas para que sejam propostas mudanças, revogações, alterações na lógica de crescimento forte da saúde e da educação, que voltou depois do desastre que foi nos governos Temer. Temer destruiu a educação e a saúde desse país. Então, nós precisamos crescer forte para recuperar o tempo perdido lá atrás, tá bom? Muito você colocou isso aqui nas redes, aqui, ó. O Globo quer destruir o governo Lula e o povo trabalhador do país. O Globo faz pressão para o governo acabar com os pisos da saúde e educação e ainda conta com o apoio de alguns ministros irresponsáveis. Agora, isso aqui não está na agenda do governo, né? Ou você acha que pode entrar na agenda do governo? Na verdade, o próprio ministro Haddad já reconheceu que tem estudos feitos. 2 secretários, tanto o secretário do Planejamento, da ministra Tebet, quanto o secretário do Tesouro, Rogério Seron, anunciaram que o governo irá enviar uma PEC com a revogação e substituição dos atuais pisos da saúde e da educação em 2024. Então, há um anúncio formal da equipe econômica de que esses pisos irão mudar, Leonardo. Eles falaram que já tem os estudos. Eles colocaram algumas opções na mesa já, algumas eles anunciaram. Por exemplo, substituir a vinculação com a receita, que é muito próxima do PIB, pelo PIB per capita, tá? Que é uma vinculação muito mais baixa. Essa foi uma das opções que o secretário do Tesouro, Rogério Seron, ofereceu. Isso implica, Leonardo, eu fiz as contas, uma queda, um crescimento 30% menor do que teríamos, tá? Então, você tem um achatamento do crescimento. Você vai crescer menos os gastos com saúde e educação se você seguir essa lógica do PIB per capita, tá? O que isso significa, Leonardo? Já há uma agenda, por quê? Porque, matematicamente, o novo arcabouço fiscal ele não funciona com os pisos da saúde e da educação. É a lógica que eu falei. O novo arcabouço fiscal é como se fosse um carro, um grande caminhão fechando uma estrada, correndo a 70 km por hora. Porque ele cresce com base em 70% das receitas, tá? Então, ele está correndo lá na estrada, fechando toda a estrada, Avenida Brasil, Presidente Dutra, 70 km por hora. E atrás está vindo o carro da saúde e da educação, que crescem com base em 100% das receitas a 100 km por hora. O que vai acontecer em determinado momento? Eles vão se chocar com esse caminhão, certo? Então, há uma incompatibilidade matemática. Só que enquanto eles não se chocam, o que vai acontecendo nesse processo? Enquanto eles vão se aproximando, o que tiver no meio do caminho vai sendo esmagado. É aquela lógica que eu te falei para quem não tem orçamento protegido. Por exemplo, o novo PAC, Ciência e Tecnologia, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos, políticas de combate ao racismo, de combate à fome. Todas essas políticas elas começam a ser esmagadas, ou seja,
cria-se uma crise Não, proposital. mas aqui você tem um ponto bem interessante. Quando você fala dessa incompatibilidade entre o arcabouço e a meta, né, tem uma variável, né, que é o seguinte, quer dizer, a arrecadação poderia crescer. Aí a Soledade fala assim, Léo e David, e sobre a MP que vem tentar corrigir o veto à remuneração de 17 setores da economia? O Rodrigo Pacheco está dizendo que vai dialogar com a Haddad sobre isso. Se, por exemplo, houver novas medidas de arrecadação sendo implementadas, isso não resolveria essa incompatibilidade matemática? Essa pergunta ela é chave, Leonardo. Por quê? Porque criou-se uma ilusão de que isso resolve. O problema não resolve, não muda absolutamente nada do argumento que eu dei aqui. Por quê? Você tem duas grandes diretrizes fiscais no Brasil hoje. O novo arcabouço fiscal, que é um teto, e a meta de primário, que é a diferença entre o que você gastou e o que você arrecadou. Perfeito? Quando a gente se refere ao teto, o crescimento para 2024 vai ser de 1,7%. Quando eu dei o exemplo da estrada, do caminhão a 70%, a gente está se referindo só ao teto. Perfeito? Então, o teto ele já limita 70% do crescimento das receitas e a saúde e a educação cresce a 100%. Isso independe, porque está tudo vinculado à receita, percebe? Se a receita cresce tanto o carro da saúde quanto o caminhão, mas eles estão chegando perto do mesmo jeito. Só que tem uma coisa pior. Vamos supor que as receitas cresçam 10%, Leonardo. Isso é contraintuitivo, tá? Que eu vou falar que é muito contraintuitivo e eu não vi ninguém falando isso ainda. Se as receitas explodem todo ano, acabou. É uma crise fiscal das maiores da história do Brasil. Por quê? Se as receitas estão crescendo 10%, vamos supor que a gente faça reforma tributária e revolução tributária todo ano, anualmente. Eu cresço receita de saúde, receita de educação 10% sempre, né? Também. Não é isso? Eu vou aumentar saúde, educação e previdência nessa proporção. Só que o meu teto, além de crescer só 70% das receitas, tem um subteto que permite só 2,5% de crescimento de gastos. O que isso significa? Eu tenho metade do orçamento crescendo a 10% por conta das receitas e outra metade limitada a 2,5%. Certo? O que eu estou fazendo? Mas isso não faria exatamente, quer dizer, por exemplo, reduzir a dívida, tal, não abriria espaço exatamente para controlar a questão fiscal? Vamos lá. É óbvio que o tamanho... A receita vai crescer 10 e só um pedaço do orçamento vai crescer 10. Isso você vai ter Não, você vai ter um esmagamento do resto do orçamento. Porque você tem um limite. O orçamento todo está crescendo a 25 km por hora. Tá? E você tem despesas dentro desse orçamento que crescem a 100 km por hora. Percebe? Esse caminhão agora, ele está andando a 25 km por hora, ele sempre vai andar no máximo a 25 km por hora. Tá? E você tem saúde e educação andando a 100 km por hora. Vai bater. Você vai ter uma crise. Você não vai conseguir fazer a gestão do orçamento. Isso aconteceu já no ano passado, em 2023. Tá? Como a receita ela cresceu mais do que o previsto, veja que contraditório. Isso é contraditório, eu sei. O que acontece com o governo em 2023? Qual foi o problema que eles tiveram? A receita cresceu mais do que o previsto. E aí, a saúde e a educação, elas aumentaram mais do que o previsto. Como você tem um orçamento limitado, elas acabaram ocupando o espaço de outras áreas, tendo que obrigar o governo a cortar gastos em espaços que não existiam mais. Não existia espaço político e econômico para os cortes. Então, o governo teve que pedir ao TCU para não pagar os pisos da saúde e da educação em 2023 por conta de uma questão interpretativa relacionada à PEC de transição, tá? Então, ali tinha interpretações que valia a partir de 2024, outras que valeria a partir de 2023, e usando essa divergência de interpretações, o governo pede para não cumprir os pisos da saúde e da educação naquele ano, 2023. Então, essa lógica das receitas, elas ajudam a cumprir a meta, mas elas não ajudam a resolver essa situação estrutural, percebe? Crescimento de 2024 de gastos, ele está estimado em 1,7%. É o que a gente fez nesse orçamento. Esse orçamento que congela salários de professores, não deu aumento para a Bolsa Família, que tem muito problema político, inclusive, econômico e político para o governo, né? Que a questão política é sempre muito relevante, não podemos esquecer. Ele pode ser afetado pela meta zero. Por quê? Porque aí você tem que fazer contingenciamento para chegar na meta. Então, o que eu estou falando aqui você já tem um orçamento muito ruim. A meta zero é só para não piorar a situação, você cumprir a meta zero. É para você não piorar a situação. Pagar a desoneração da folha é para não piorar, não é para melhorar. Deixa eu só aproveitar um ponto, então. Quer dizer, provavelmente essa reoneração da folha não vai passar.
E aí a meta de arrecadação vai ficar frustrada. O secretário do Haddad, que é o Dari Durigan, falou: se isso acontecer, a gente vai ter que rever a meta. Provavelmente a meta será revista. Mas eu quero ouvir de você, se você acredita que a meta vai cair, essa meta zero, quando e qual que vai ser, na verdade, o impacto político disso para o governo. Se a meta cair, se vai ser assim, crise e tal, estouro fiscal, qual vai ser o discurso da mídia quando isso acontecer? Eu, vendo algumas notícias de hoje, não tenho mais dúvidas. Vão fazer terrorismo econômico contra o governo Lula. Vai conseguir mudar a meta? Vai conseguir. Mas haverá terrorismo econômico, principalmente porque o Rodrigo Pacheco, Leonardo, se ofereceu de bom coração para cortar gastos ao invés de remunerar a folha. Ou seja, ele está sinalizando para a imprensa que dá para fazer algo para cumprir a meta zero. E a imprensa vai usar justamente o argumento de que, poxa, gente, dá sim para cumprir a meta zero, é só mexer no piso da saúde, piso da educação, regra de valorização do salário. Tem muita coisa que dá para o governo fazer, aí estruturalmente, para esse ano e para o próximo. Porque não esqueça, esse debate que a gente está tendo agora, a gente vai ter em 25 e 26, porque a meta só cresce. Tá? A meta só cresce. O problema é de longo prazo. Eles vão fazer terrorismo econômico. Nesse momento, todo mundo que apoiou a meta zero, enfaticamente, a revista Veja, que todo mundo defendeu muito isso, a gente vai ver a verdadeira face dessa gente. Eles vão tentar criminalizar o governo, eles vão tentar fazer terrorismo para gerar volatilidade no mercado, eles vão tentar fazer aquele caminhão de fake news que nem fizeram em 2022, porque aqui não tem nada de análise econômica, falar que a inflação que em 2022, se a PEC da transição vai gerar hiperinflação, o câmbio vai explodir, aquilo não tem nada de economia, aquilo lá é um terrorismo político, estritamente político. Eu acho que eles vão por esse caminho, tá? Principalmente com o Congresso falando o seguinte: olha, eu tenho uma opção aqui que é vocês atacarem o povo. Veja, isso é um desastre político por duas vias, Leonardo. Se a gente não tivesse essa meta zero, a gente conseguiria negociar a desoneração sem a corda no pescoço. A gente teria mais margem para negociar. Quando você negocia com a corda no pescoço, você está muito vulnerável a tudo. Inclusive, é isso que o Pacheco fez hoje. Se você larga com uma meta de -1 no ano passado, você não precisaria fazer a desoneração por uma questão de vida ou morte. Né? Então, você conseguiria sentar e negociar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais poder de barganha. Então, o governo vai para uma negociação com a corda no pescoço e com um ultimato ali, porque agora a situação é, vamos ter problemas. Agora a gente vai ter que escolher se a gente quer ter esse problema o ano todo, ou se a gente quer ter o problema logo no início do ano, comprar briga, brigar com todo mundo, briga com o mercado, rever a meta, bota uma meta de -1, vai apanhar, vai ter terrorismo em março, abril, maio, junho já volta ao normal. Percebe? A briga está comprada, não tem mais como evitar essa briga, tá? O grande risco é não brigar e tentar cumprir. Você acha que isso vai acontecer em que momento e qual que vai ser a nova meta? Eu sendo otimista, acho que em março, quando você já tiver a avaliação bimestral obrigatória no novo arcabouço e na LRF da meta de primário, nós vamos ter uma revisão da meta. Ou vamos ter fortes contingenciamentos. O governo vai ter que escolher naquele momento ali. Por quê? Porque a meta é avaliada a cada bimestre. Perfeito, Leonardo? Então, quando você percebe que as receitas não cresceram o que você precisava para cumprir a meta, o governo vai ter que fazer contingenciamentos a partir daí. Contingenciamento em ano eleitoral. É impopular. Do ponto de vista eleitoral, agora eu estou falando até do ponto de vista fisiológico. É contraintuitivo até, eu não consigo compreender como algum político pode achar positivo você contingenciar recursos em véspera de eleição. A outra opção é rever a meta e não fazer os contingenciamentos. O governo vai ter essas duas opções. Tá? Uma opção é comprar briga com o eleitor, comprar briga política e manter a meta, fazer os contingenciamentos, ir para cima dos gastos, fazer essa agenda da revista Veja, o que eu tenho certeza absoluta vai desagradar a base do governo, ou mudar a meta e ser atacado pelo mercado. Essa briga está comprada. E mesmo que a decisão seja fazer os contingenciamentos, isso vai se repetir a cada bimestre. Veja só, a cada bimestre vai ser uma briga. Eu acho que é burrice eleitoral você ficar brigando a cada bimestre até outubro. Até a eleição. Tem outra questão, né? Porque essa questão fiscal no Brasil ela foi meio que criminalizada, né? Isso pode virar crime de responsabilidade também, né? Não cumprimento da meta e tal.
Eu tenho certeza absoluta, porque na Lei Complementar 200 de 2023, o que eles fizeram, o Congresso, aí foi o Congresso, eles dizem o seguinte: quando o governo não cumpre a meta de primário, isso a princípio não implica crime de responsabilidade, está tudo bem. Desde que, o perigo mora nesse desde que o governo faça os contingenciamentos necessários, ative aqueles gatilhos todos, desde que o governo faça os contingenciamentos. Se chegar no final do ano não cumprir a meta de primário, o TCU vai olhar se o governo fez o que era necessário para cumpri-los. Percebe, Leonardo? Caso a interpretação seja que o governo não fez os contingenciamentos necessários, pode-se começar a discutir, e a extrema-direita, a direita são oportunistas, aí junta a direita neoliberal com a extrema-direita nesses momentos, dependendo da popularidade do governo, dependendo da conjuntura, eles podem sim ensaiar uma tentativa de criminalização da política fiscal, como foi com a Dilma. Com a Dilma foi um negócio super, super mentiroso, baseado em fake news. Por que eles não podem repetir essa tática? Eu queria ler esse comentário aqui. Ele parece catastrófico, mas eu queria te ouvir sobre isso. Agnar Assi fala assim: déficit zero vai derrubar Lula com crime de responsabilidade. Haddad não se reelegeu com essa política. Lula perderá votos da classe média arrochada, sem correção do imposto de renda e dos servidores. Será que depois de um ano bom dá para imaginar um cenário tão negativo assim? Quer dizer, lógico, não estou querendo chegar na questão do crime de responsabilidade, mas de um governo travado, assim, imobilizado? Eu diria, Leonardo, que não é uma questão de apocalipse em 2024, mas sim de uma deterioração ano a ano, tá? Porque o que vai acontecer em 2024 vai ser uma deterioração gradual, em 2025 outra, 2026 outra. Então, é uma tendência estrutural de deterioração do orçamento e de apoio dos servidores. Porque se você não cumprir a meta em 24, Leonardo, congelamento em 25 para servidores de novo. Aí já é gatilho, entendeu? Concurso público. Então, você vai tendo uma série de problemas muito graves. Eu diria o seguinte, vamos lá, crime de responsabilidade fiscal. Isso daí só acontece quando a popularidade do presidente da República está extremamente baixa. Se cai lá para casa dos 10%, 15%. Aí sim, eles podem usar isso. Então, a gente, se chega nessa situação e tem um motivo, já era, tá? Eu acredito que não vai chegar nessa situação em 2024. Sobre servidores públicos. O cara que votou no Lula é servidor público, da educação, da saúde, ele vai deixar de votar nos partidos progressistas, tá? PT, PSOL, PCdoB, PDT, em 2024, não vai deixar de votar. Não vai. Mas, Leonardo, isso daí eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Você tira o ímpeto da militância em brigar por mais votos, tá? Uma coisa é você ter o voto do seu militante fiel, daquele professor lá que tem uma família de 15 pessoas e esse cara fica lá pedindo voto a um, pede voto pro vizinho, pede voto no local do trabalho, pede voto no transporte público, esse cara engajado. Outra coisa é você ter esse voto, mas sem o engajamento dele, um engajamento emocional sério, um engajamento do cara que comprou a briga ideológica do governo, tá? Eu acho que tira ímpeto, e ímpeto é muito importante. Eu já vi muito cálculo eleitoral na minha vida que partia do seguinte pressuposto: olha, eu tenho 30% aqui na esquerda, agora eu preciso ampliar para o centro e para a direita, e é isso que vai fazer eu ganhar. Eu estou com 40, 45, agora eu preciso ampliar. Só que tem que ter muito cuidado para não perder o ímpeto desses 30, 40% que você tem, que fazem outros que estão ali na meiuca, que é o cara que pode votar no Bolsonaro no ano, no Lula no outro, vir para o seu lado, porque é esse cara que você está tirando o ímpeto, que consegue virar muito voto. Então, a questão é muito complexa e eu acho que não vale a pena a gente perder tantos militantes engajados e organizados por conta de meta zero. Perder servidor público, o engajamento deles é ruim, o ímpeto. Não, está bem colocado. Aqui o Orlando está falando em golpe homeopático, né? A Luciana dizendo uma coisa, não está muito bonita. Agora, vamos pensar assim, só para a gente ir fechando aqui, Davi, vamos imaginar que a meta seja revista em março de 2024, e muita gente já está fazendo essa previsão. Que vão aí para um déficit de 1% do PIB, 1,5%, 1,75%, algum número dessa grandeza. Como é que você acha que fica, por exemplo, o discurso do ministro Haddad e a posição dele em relação ao mercado? Ele não tem um ponto de saída dizendo: olha, eu queria cumprir a meta, mas vocês não me deram a arrecadação, eu não tive outra alternativa a não ser mudar a meta e vida que segue normalmente. Será que não pode ser uma coisa mais
suave? Ele tem duas saídas, tá? Porque ele vai ter que comprar 2 batalhas esse ano. Primeiro vai ser em março ali da meta zero. Então ele vai ter que ou falar o seguinte: vou manter a meta zero, vou fazer custar, vou cortar gasto e fazer o contingenciamento que for necessário. E vai ter o mercado todo ao seu lado, mas com todas as consequências eleitorais, ou ele pode mudar a meta zero e vai ser atacado, não importa o que ele diga. Porque o Globo já tem uma narrativa, que é piso da saúde e educação problema, o Rodrigo Pacheco vai falar de servidor público, o Lira vai falar de reforma administrativa, então entra tudo aquela coisa oportunista. E são medidas que não valem para 2024, veja só, é uma hipocrisia, uma mentira enorme, né? Não tem, mas eles vão usar essas narrativas que dá para fazer contingenciamento. Então ele vai comprar uma briga ali, não tem como não comprar. Aí comprou essa briga. Ele, na minha opinião, qual é o caminho certo para ele? Ele comprar essa briga com o mercado de maneira enfática e falar o seguinte: olha só, vocês mentiram em 2023 falando que o Brasil ia quebrar. Não quebrou. Agora vocês estão mentindo de novo, fazendo esse terrorismo. Não vamos quebrar. E bota dinheiro. Pelo menos aí, quando ele acaba com a meta zero, não vai ter contingenciamento. Já é bom, concorda? Não ter contingenciamento. Positivo, pode acontecer isso. Cenário positivo. Só que aí vai chegar aí primeira briga. Aí ele já tem que ir assentando o caminho ideológico para a segunda briga, porque vai chegar no final do ano, quando ele for elaborar o orçamento de 2025, ele vai ter um problema, que é saúde e educação já cresceram muito. Saúde e educação cresceram muito e você vai ter aquele problema de gestão. Aí vai ter a segunda briga, que é qual? Você vai elaborar o orçamento assim ou você vai tentar resolver o novo arcabouço fiscal, tirando, por exemplo, os pisos da saúde e da educação da regra? Perfeito? O teto de gastos que era PEC era modificado, foi modificado 10 vezes em 8 anos. Tá? Então vai ser uma segunda briga. Eu acho que a gente tem que ir assentando o caminho, Leonardo, desde já, e é o caminho, e é uma batalha ideológica contra o mercado financeiro e articulando a nossa base para falar o seguinte: olha, agora a gente vai brigar com a meta zero, ela vai cair, o mercado vai vir para cima, só que nada vai dar errado, porque a gente não vai fazer contingenciamento, a gente vai ter a nossa base ali, negocia aumento do servidor já em março, reestrutura esse cenário, e quando chegar em outubro, quando acabar a eleição, novembro, dezembro, vai ter o debate do orçamento, de novo. Ali você vai ter que fazer uma medida estrutural para tirar a saúde e a educação do arcabouço e elaborar um orçamento para 2025, reestabelecendo uma nova rota na economia, como foi Guido Mantega em 2005, que muda a história dos governos Lula. Mas aí o mercado fala o seguinte: não, que eu conheço muito essas pessoas do mercado, eles dizem assim: não, olha, o Lula fez um excelente governo até a entrada do Guido Mantega. E esse é um ponto interessantíssimo, né? O Guido Mantega é muito atacado, mas foi o ministro que entregou os melhores indicadores econômicos da história recente do Brasil. Crescimento forte, inflação controlada, acumulação de reservas. Você acha que, se for esse cenário que você fala, não vai começar, não, olha, agora o Lula virou Dilma 3, não dá mais, aquela coisa? Quer dizer, acho que a tendência é por aí, né? Óbvio, eles vão fazer exatamente isso que você está falando. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eles vão fazer exatamente isso. Como eles fizeram em 2014, no final do ano de 2014, que eles falavam que o Brasil acabou e que tinha que colocar o Joaquim Levy para arrumar casa. Ali, de novo, você vê que essa questão que é muito dura, ela se coloca sempre esse conflito. Em 2014, qual era a situação? Ou você comprava a austeridade fiscal do mercado ou enfrentava o mercado. Ali não tinha como evitar guerra. Tentou evitar. O que aconteceu? Perdeu o apoio popular em 2015, quando você comprou a agenda do mercado de austeridade fiscal achando que ia acalmá-los. O mercado foi vendo a popularidade do governo baixar, e aí ele se alinha à extrema-direita para dar um golpe. Né? Febraban, Fiesp, então você tem setores econômicos golpeando um governo que tentou fazer concessões estruturais para eles. Né? Joaquim Levy foi uma indicação do Trabuco, presidente do Bradesco, para o Ministério da Fazenda, e mesmo assim o sistema financeiro foi o golpe. Então, sempre vai haver esse debate que você coloca aqui. Nós vamos enfrentá-los agora ou enfrentá-los depois em uma situação que a gente vai ter ainda menos forças. Eu tenho convicção que o melhor momento é agora. Primeiro enfrentamento, revisão da meta. Segundo enfrentamento, furar o teto que foi criado. Agora, vamos olhar os governos Lula 1 e 2. Né? Ele teve, de fato, 2 fases. A fase Palocci e a fase Guido Mantega. Né? Olhando para o governo Lula 3, em que o Haddad é um ministro forte, prestigiado pelo Lula,
Você acredita que o Haddad é a pessoa que pode fazer essa transição? Ele pode, na verdade, ter uma nova personalidade? Ele pode ser um híbrido, meio Palocci, meio Manteiga, fazendo as duas coisas? Eu torceria muito para isso, eu também torço para o Botafogo. Acho que todo ano o Botafogo vai ser campeão e vai mudar. Mas é muito difícil, porque o Haddad ele tem também um programa econômico na cabeça muito alinhado com aquela equipe econômica, aliás, que estava no governo Lula 1, por exemplo, Marcos Lisboa, que é um economista, um dos dirigentes do INSPER, ele estava lá no governo Lula 1. Ele é da ala, o Leonardo. Eu conheci bem o Marcos Lisboa, ele era o braço direito do Palocci. Braço direito do Palocci, ali na época com 30 e poucos anos, menino prodígio, né? Entre aspas, porque é um prodígio para o mercado. O que esse cara hoje ele é? Ele é um cara que fala que tudo é defasagem aleatória. Tudo que acontece de bom na economia é o período até 2004, até hoje, né? O plano real. Se a economia cresceu em 2023, foi o plano real e o Palocci fazendo a reforma da Previdência em 2003. Então, as defasagens dele são aleatórias. E esse cara tem uma proximidade econômica muito forte com, por exemplo, o ministro Haddad, apesar deles terem divergências óbvias, né? Por conta do espectro político. Mas, estruturalmente, eles pensam parecido, né? Eles são de uma mesma escola. O Haddad, ele foi o professor do INSPER. Então, eles têm uma agenda parecida. Eu fiz um debate com o Samuel Pessoa, recentemente na Unicamp, um debate longo, uma mesa de quase 3 horas, Leonardo. O Samuel Pessoa concordou em absolutamente tudo que eu disse sobre os meus diagnósticos do arcabouço fiscal. Não teve nenhuma divergência. E ele chega à conclusão que, por tudo que eu falei, o arcabouço é bom, porque ele força o governo a ter que mexer nos pisos da saúde e educação, porque para ele é ruim. Ele força o governo a mexer na regra de salário mínimo, força o governo a mexer com o servidor público, reforma administrativa. Então, o arcabouço ele cria uma situação impositiva nas reformas estruturais que eles desejam, no INSPER, na FGV, nessa ala econômica. Perfeito? Eu acho que quando a Haddad ele monta o arcabouço fiscal, ele já sabe disso tudo. O primeiro anúncio sobre os pisos da saúde e educação foi em março de 2023, de alteração, tá bom? Em março de 2023, o secretário do Tesouro, Rogério Serão, anuncia que a nova reforma seria a alteração dos pisos. Então, tem um projeto estrutural que o Haddad faz parte. Tá? Claro que com nuances. Existem muitas nuances, mas estruturalmente ele faz parte. Então, é muito difícil ele abandonar esse projeto e dar um giro. O que seria o ideal. Ele dar esse giro e reconhecer, né? Na política, às vezes, a gente tem que reconhecer que estava no caminho errado, voltar um pouquinho e pegar a rota certa. Eu acho que ele tem tempo para isso, só que ele tem que ter... Tem uma questão aí que eu diria que é complexa, né? Tem uma questão do ego também. Construir um novo personagem, né? Na verdade, agora já não é mais tanto amigo do mercado, dizendo, o mercado não me deu arrecadação e agora eu tenho que fazer diferente. Eu acho que ele deveria ir para cima do mercado falando o seguinte: olha só, vocês não atacaram a desoneração, o Congresso derrubando o nosso veto. Atacaram? O mercado vai atacar todo mundo? Vai atacar os setores econômicos, o mercado? Não. Você fala assim, vocês me sacanearam, vocês não me deram apoio para rever a desoneração, vocês não me deram apoio para as medidas de reforma tributária progressista, não vou mais nesse caminho. Agora o caminho vai ser retomada do crescimento econômico, que com a retomada do crescimento econômico eu vou ganhar apoio das massas, e com o apoio das massas eu vou ter apoio popular para encaminhar as reformas tributárias que eu preciso. E eu acho que isso seria uma tática muito adequada. Só que aí tem questões de subjetividade na política, de alianças mais estruturais que são complexas. Seria um caminho possível? Seria. Acredito nele? Tenho fortes dúvidas. Seria o melhor caminho para o governo Lula, sem dúvida. Um enfrentamento legítimo, um enfrentamento até coerente, porque o mercado ele é totalmente oportunista nesse cenário, né? É isso. Obrigado, Davi. Muito bom falar com você, muito interessante. Vamos voltar a falar brevemente. Provavelmente, quando essa meta estiver sendo alterada, a gente vai estar dialogando aqui mais uma vez. Obrigado, forte abraço para você. Valeu, Davi. Abraços.